Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença. Nós vamos tratar hoje apresentar um novo produto que compõe a plataforma Midas, denominado IA Portais, né? Vou fazer uma breve introdução aqui. Por favor, passa para o próximo slide. Bom, eu acho que todo mundo que está assistindo aqui acompanhou a evolução da internet, né? A internet, ela, nesses últimos 20 anos, possivelmente, ela mudou o mundo, né? Ela fechou determinados modelos de negócios, criou outros, por exemplo, e-commerce, né? Ela fechou profissões, criou outras profissões. Em suma, ela facilitou a nossa comunicação, né? Ela foi criada para comunicar equipamentos e hoje em dia ela comunica pessoas, né? A gente fala com o mundo todo em tempo real, né? Bom, mas nós estamos diante agora de uma nova mudança, é uma verdadeira revolução, né? A IA, ela chegou, ela começou a ser desenvolvida em 2022, veio aprimorando de lá para cá, ela veio numa evolução extremamente rápida e ela está mudando o mundo e talvez ano que vem o mundo seja completamente diferente do que nós estamos vendo hoje, né? Porque a IA, ela, na realidade, ela aprende, né? Ela pensa, ela decide, certo? Quer dizer, a IA hoje ela pode ser utilizada como nosso advogado, ela pode ser utilizada como nosso professor de inglês, ela pode ser utilizada como nossa redatora. A IA, por exemplo, todas as imagens que nós vamos ver aqui foram criadas pela IA. E a IA, de uma maneira muito veloz, ela vai modificar completamente o setor de serviços, né? Ou seja, inclusive quando ela se junta com a robótica, então daqui a algum tempo nós vamos ter os robôs atendendo nos hotéis, quer dizer, isso já é uma realidade no exterior, vamos ter atendendo aqui nos restaurantes, em suma, a mudança vai ser muito veloz e muito radical. Pode passar, por favor. Bom, a nossa equipe, né, nós estamos antenadas com a IA desde que a gente percebeu o que estava surgindo aí, né? E já temos algumas soluções da plataforma Midas que estão baseadas em IA. A primeira coisa que nós fizemos foi a descrição de imóveis com apoio da IA. Então, uma característica do cadastro imóvel, foi a primeira aproximação que a gente teve com a IA. Depois nós desenvolvemos a parte de atendimento digital de leads. Então, hoje, com o atendimento digital de leads, nós temos dois produtos. Nós temos a Mia e temos a Maia. A Maia é uma parceria nossa, com um parceiro externo. A Mia, ela atende os leads que provenientes do WhatsApp, qualifica e distribui para o corretor de maneira extremamente rápida. E a Maia, ela é uma inteligência artificial que ela apresenta para o cliente os imóveis, ela fala sobre os imóveis, ela conversa com o cliente fala com ela interage, ela agenda visitas. Se o cliente para de responder, ela tenta reconquistar o cliente para poder encaminhar normalmente ao corretor. E ela atende os leads, inclusive, que vem do formulário de contato do WhatsApp. A Mia atende os leads que vêm do botão de WhatsApp. Mas a Maia vai atender o formulário de contato, desculpe, dos portais. A Maia atende esses leads, encaminha o WhatsApp e conversa com eles, né? Bom, e o objetivo dessa nossa apresentação é IA Portais, que é a inteligência artificial, um projeto que nós levamos um ano e meio desenvolvendo, né? E que agora nós já implementamos em algumas imobiliárias e estamos fazendo o lançamento para a nossa base de clientes
em seguida nós vamos lançar para o mercado, né? E é a inteligência artificial publicando imóveis nos portais, de forma inteligente. Pode passar, por favor. Apenas para que vocês saibam, isso ainda não está pronto, as soluções anteriores já estão prontas. A nossa equipe agora está trabalhando por uma interface de voz com o sistema Midas, tá certo? De maneira que o corretor, se quiser consultar imóveis, em vez de ele chegar lá e montar aquele monte de filtros lá, ele simplesmente vai falar, olha, o Midas, eu quero saber quais são os imóveis que eu tenho na Tijuca de 2 quartos, no valor de tanto a tanto, que tem a piscina, que tem a sala, e ele vai ter a resposta apresentada para ele na tela. Então, ele vai poder consultar imóveis, ele vai poder cadastrar imóveis, ele vai poder consultar clientes, né? Então, esse projeto já está em andamento e a gente vai liberar daqui algum tempo. E outro projeto muito interessante, nós estamos criando uma parceria com uma empresa americana que ela fornece a IA para treinamento dos corretores. Então, a IA, a gente utiliza ela para treinar os corretores. O corretor vai conversar com a IA vai colocar dificuldades para que o corretor possa contra-argumentar, né? E depois que ela conversa com o corretor, ela gera um relatório para os gestores, fazendo uma avaliação do comportamento do corretor para que auxiliar no treinamento. É uma solução muito inteligente que daqui a algum tempo nós vamos estar liberando aqui no mercado brasileiro. Ok? Bom, pode passar, por favor. Eu agora vou passar a apresentação para o Leonardo, que é o nosso gerente comercial, e ele vai falar, então, mais em detalhes sobre a IA Portais. Ok? Obrigado, Álvaro, pela palavra. Primeiramente, queria dar boa noite a todos, agradecer pela presença de vocês. A gente está muito feliz de poder lançar essa funcionalidade aqui, primeiramente para a nossa base de clientes, que a gente identificou que seria o público ideal que apostaria nas novas soluções Midas. Então, a gente desenvolveu esse webinar para vocês para trazer essa solução que realmente, como o Álvaro falou, vai revolucionar o mercado e a gente quer muito poder criar novos cases de sucesso aqui entre os nossos clientes. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o conceito da IA Portais, de onde surgiu a nossa ideia, de como a gente se baseou nas dores principais do mercado para a gente poder desenvolver em cima disso e apresentar também na prática como que ela funciona. O primeiro ponto que eu trago é um dado muito interessante que a gente analisou na nossa pesquisa de mercado para poder desenvolver a função, que os custos de marketing e publicidade representam a segunda maior linha de despesa de uma imobiliária, chegando entre 15% a 25% total de custo. Então, assim, é um valor muito considerável que a imobiliária investe ali mensalmente para poder gerar negócios, focado em marketing e publicidade. E dentro desses 25%, até 70% chega para os portais imobiliários, são investidos em portais imobiliários. Então, a gente olhou e falou, bom, a gente precisa dar uma atenção nisso, porque está saindo dinheiro, está sendo injetado dinheiro, então a gente precisa olhar com isso com mais atenção para poder otimizar esse investimento das imobiliárias. Então, foi o primeiro ponto que a gente analisou para poder criar a IA Portais. E com isso, aprofundando um pouco mais os estudos de mercado, a gente diagnosticou os principais desafios de uma imobiliária na hora de fazer a publicação do portal. O primeiro deles, processo de seleção manual, ou seja, a imobiliária sempre deixa à mercê do corretor, da sua equipe, de forma manualmente a seleção desses imóveis. E a gente sabe que quando você contrata um pacote de publicação em portal, são muitos imóveis, então a gente entendeu que essa mão de obra ali poderia estar sendo melhor aproveitada. O corretor, o tempo que ele está ali parado, fazendo essa pesquisa de imóvel, selecionando os melhores imóveis para ir para o portal, ele poderia estar fazendo uma visita, poderia estar fazendo uma captação de um imóvel. Então, a gente falou, o corretor tinha que estar na rua, tinha que estar fazendo outras coisas ao invés de estar selecionando os seus imóveis. Então, primeiro ponto, processo de seleção manual, a gente consegue resolver isso com a inteligência artificial, sem dúvidas.
Segundo ponto, seleção pela sensibilidade da equipe, que casa muito com o primeiro ponto que eu trouxe, né? A partir do momento que você deixa isso à mercê do corretor, da sua equipe, além de você tomar o tempo dele ali no dia a dia, você também deixa à mercê da sensibilidade, do feeling do seu corretor para selecionar os melhores imóveis. Então, a gente falou, pô, tem aqui um comportamento, tem um histórico de comportamento dentro da imobiliária que a gente consegue estudar isso e transformar isso em dado mais assertivo. Então, a inteligência artificial trabalha em cima de um estudo de dado, né, de um treinamento. Então, pô, dá para a gente também atacar nisso e conseguir resolver essa segunda dor. Terceiro motivo, sujeito ao algoritmo do portal. Primeiro, a gente deixou sujeito à acessibilidade da nossa equipe. Agora, a gente entregou a autonomia dos nossos imóveis, da nossa contratação com o portal, para o próprio portal. Ou seja, a gente vai ficar sujeito a como funciona o algoritmo de cada um para ver qual imóvel vai ser publicado, de que formato vai ser publicado. Então, a partir do momento que a gente tira isso e traz para a nossa autonomia, é um ponto positivo para a gente. E deixando isso dentro da IA, baseado na metrificação do seu histórico, vai ser muito mais assertivo. Quarto ponto que a gente encontrou no desafio de uma imobiliária para postar em portal, autocompetição. Ou seja, a partir do momento que você está selecionando uma gama enorme de imóveis da sua base, você acaba postando imóveis muito similares um ao outro, né? Porque esse imóvel aqui, ele, ao meu feeling, aqui ao meu ver, ele tem uma capacidade boa de atrair lead, mas esse aqui também. E quando você compara, são imóveis muito similares de características, então você está competindo com você mesmo. Então, a IA também consegue fazer essa varredura, fazer esse estudo, ver os imóveis com muita similaridade e conseguir fazer essa postagem de forma mais assertiva. Então, a autocompetição também vai acabar. E o último ponto foi a alta taxa de anúncios ociosos. Ou seja, a imobiliária contrata um pacote de anúncios dentro do portal maior do que ela consegue operar, né? Então, muitos anúncios estão ficando ociosos, eles não estão publicando todos os anúncios. E deixando agora na mão da inteligência artificial, que ela vai fazer essa varredura de todos os seus imóveis, todos os seus anúncios serão publicados, 100%. Você não fica mais com anúncio ocioso, não vai estar mais pagando para portal, tendo anúncio parado aí na sua gaveta. Isso é um ponto muito interessante e que a gente conseguiu atuar nisso também. Léo, muito interessante. Adorei. E de que forma a gente pode ativar, né, o treinamento da IA e a publicação da IA Portais aqui na nossa imobiliária? O processo de ativação da IA Portais ela acontece por duas etapas. A primeira etapa é o treinamento da IA Portais, ou seja, a gente sabe que a inteligência artificial ela opera automaticamente por ela mesma, mas ela precisa de um estudo, de cenário, de comportamento, para ela poder se basear naquilo e começar a trabalhar mais assertivamente. Então, a primeira etapa é totalmente offline, né? Você ainda não vai estar publicando nada, ela vai estar fazendo um treinamento, uma leitura do seu comportamento interno. Então, o primeiro ponto, treinamento personalizado. Aí a Portais é treinada com base na sua realidade. Exatamente o que eu disse. Então, ela vai entender o cenário da sua imobiliária, dos seus imóveis, do comportamento dos seus leads, para fazer um estudo de avaliação dos seus imóveis. Segundo ponto, identificação de melhores imóveis. A IA identifica, através de notas de 0 a 100, os imóveis com maior potencial de atração de leads. Ou seja, ela vai fazer esse mapeamento, vai fazer essa leitura dos seus imóveis e vai avaliar conforme o comportamento de atração, o histórico de atração, com notas de 0 a 100. Isso já vai te dar um norte excelente na hora de publicar os seus imóveis. Eu vou mostrar isso no próximo slide. Então, ela vai extrair, vai estudar os seus imóveis e vai avaliar os imóveis com notas de 0 a 100. Terceiro ponto, as avaliações realizadas pela IA Portais podem orientar usuários, sites imobiliários e plataformas de atendimento digital sobre a melhor maneira de publicar. Exatamente o que eu disse. Então, ela vai te dar esse norte agora, com essa coluna que será criada dentro do seu painel, te mostrando ali a nota desses imóveis, te dando uma melhor visão de onde você deve, qual caminho deve seguir aqueles imóveis que ela acabou de avaliar. Então, ela vai auxiliar muito bem nisso. E o último ponto é o ajuste contínuo e aprimorado. Isso é muito interessante. A IA, ela reavalia diariamente o potencial dos seus imóveis com base nos leads captados. Ou seja, a nota que ela der para o seu imóvel hoje, Léo, ela avaliou um imóvel aqui meu, na Tijuca, cobertura 2 quartos, com nota 90.
No outro dia, ela vai avaliar de novo, porque o comportamento muda, né? As pesquisas mudam, a busca muda, então ela vai de acordo com a demanda, ela vai de acordo com a avaliação, então ela vai estar reavaliando diariamente os seus imóveis, então eles vão estar sempre atualizados, isso que dá uma segurança muito boa de deixá-la operando sem que o comportamento do seu consumidor mude e aquele imóvel fique com aquela nota para sempre. Ele vai estar sendo avaliado diariamente. E aqui a gente vai para dentro do painel, né? A partir do momento que a gente ativa essa funcionalidade, como eu disse, agora vocês terão essa coluna aqui, ó, de avaliação dos imóveis. Aqui são todos os imóveis que a IA avaliou e ela vai receber essa coluna com notas de 0 a 100. Tá vendo? Então, a partir de agora, vocês vão ter essa visão, esse norte de como está sendo a avaliação de cada imóvel da sua base e vai mudar totalmente o conceito na hora da seleção dos imóveis para publicar no portal. Já é um primeiro ponto muito positivo e uma funcionalidade muito legal da IA Portais. Segundo painel de acompanhatório aqui para vocês poderem analisar e acompanhar a evolução do trabalho da IA Portais. Aqui a gente traz os gráficos que vão mostrar exatamente o que eu falei, né? A IA ela avalia os seus imóveis com notas de 0 a 100, no quesito atração de leads, e aqui vocês vão poder acompanhar essa avaliação. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente separou em vermelho e verde. Em verde são os imóveis que ela avaliou com notas superiores a 50, né? Que ela julga ser um bom imóvel, uma boa capacidade de atração. E do vermelho com notas abaixo de 50, inferiores a 50. Então, a partir de todos os imóveis desse cliente aqui que a gente está trazendo como exemplo, 84% dos imóveis do cliente estavam com notas superiores a 50. Isso é muito bom. E 16% foram avaliados com notas inferiores a 50. Aqui do lado você tem outro gráfico. Aqui vai ser um comparativo dos leads atraídos pelas publicações feitas por IA e por usuário. Aqui está tudo rosa, que é a cor do usuário, porque ela ainda está em período de avaliação. Então, dentro desse período, sempre vai estar da cor do usuário, porque ela não está publicando ainda. Mas depois que você ativar, isso aqui vai começar a mudar. Aqui vai ficar a porcentagem de cada um. E aqui também é a mesma coisa. É um gráfico que vai mostrar a avaliação da IA e do usuário de acordo com a categoria da publicação, né? Se foi simples, destaque, super destaque. Mas, de primeiro momento aqui, o gráfico mais importante para vocês estarem avaliando é esse primeiro, e é sobre a avaliação dela nos imóveis da sua base. Léo, muito bacana, instalei aqui, ela começou a avaliar, eu estou com nota boa nos meus imóveis e já quero fazer ela publicar, quero ver esse resultado acontecendo. A gente entra na segunda etapa, que é implementar o agente, né, de publicação da IA Portais. Primeiro passo, primeiro ponto que ele vai operar, né? Automação total da publicação. A IA escolhe e publica automaticamente os imóveis mais relevantes nos portais, economizando tempo e esforço manual. Ou seja, aqui eu estou trazendo todas as soluções daquelas dores que eu trouxe lá no começo, lembra? Eu trouxe aqui as dores que a gente identificou do mercado e agora eu estou trazendo a solução dela. Então, a gente falou sobre o esforço manual, sobre deixar na mão do corretor, deixar na mão da sua equipe. Primeiro ponto, a gente já conseguiu resolver com a IA. Segundo ponto, otimização de investimento em anúncio. A IA Portais aproveita ao máximo a publicação contratada, com base no estoque de imóveis disponíveis. Lembra que eu falei lá também, os imóveis ociosos? Então, a partir de agora, não tem mais imóvel ocioso. A IA vai publicar 100% da sua contratação no portal. Chega de imóvel ocioso, a IA vai resolver isso também. Filtragem inteligente, isso aqui é muito interessante. Apenas imóveis com notas superior a 60 são publicados, evitando desperdício de anúncio com imóveis de baixo potencial. Léo, ela vai avaliar os imóveis com notas de 0 a 100. Mas a IA, por si só, ela só vai publicar com notas acima de 60. Ou seja, ela subiu a régua 2 vezes. No slide anterior, eu mostrei que ela avalia de 0 a 100 e mostrei o comparativo com notas acima e abaixo de 50. Mas, para deixar mais assertivo ainda, ela só vai publicar com notas acima de 60. Ou seja, imóveis com maior potencial ainda de atração de leads. Léo, e os imóveis com nota abaixo de 60? Você falou que ela vai publicar todas? Ela vai publicar também. Só que os abaixo de 60 ela vai assinar como usuário, né? Porque senão não valeria todo o trabalho dela para ela mostrar o resultado em cima da avaliação. Então, acima de 60 é o critério da IA. Passou de 60, ela publica assinando como IA. Abaixo de 60, ela também publica, automatizando essa função para você, mas ela assina como usuário. Isso é uma opção também configurável,
mas só para deixar claro que todos os imóveis são publicados. Filtragem inteligente. Perdão, aqui embaixo. Maior controle estratégico. O usuário pode definir que certos imóveis sejam publicados apenas como anúncio simples ou exclusivamente pela sua equipe. O que isso quer dizer? A IA publica de forma automática todos os imóveis que você liberar para ela. Ou seja, a autonomia sempre vai ser da imobiliária. É uma função, é uma funcionalidade que a imobiliária precisa entender como um apoio, né? Como se fosse um novo funcionário que vai estar ali trabalhando em conjunto, né? Com o tempo, você pode ir dando mais autonomia até o ponto que ela publique 100% dos imóveis. Mas, no primeiro momento, e a gente até indica isso, é que vocês vão soltando uma quantidade de publicação gradativa para a IA, né? Então, o controle sempre fica na mão da imobiliária. Vocês podem ficar super tranquilos até pegar confiança e começar a analisar resultados para deixar 100% autonomia da IA. E o último ponto, publicação inteligente para novos imóveis. O que acontece? Como que ela vai avaliar os imóveis que eu acabei de liberar, que eu acabei de captar, né? Se ela faz esse estudo de acordo com o histórico dos imóveis, né? com o meu comportamento, o imóvel chegou agora, não tem como ele ser avaliado. A gente também pensou nisso e conseguiu resolver. Aí ela vai avaliar os seus novos imóveis baseados na tipologia, garantindo uma rápida adaptação no mercado. Ou seja, ela vai pegar os imóveis similares para poder avaliar esse novo imóvel também, já para ele poder ser publicado. E assim ele vai criando corpo, vai criando seu próprio repertório, seu próprio histórico, para ir sendo avaliado diariamente, como eu disse, até chegar numa nota mais fiel para esse imóvel que acabou de ser captado. Então, assim, todos os pontos a gente conseguiu pensar e conseguiu entregar uma solução para que todas aquelas dores iniciais fossem sanadas. Isso é muito bacana. Agora a gente vai partir para a avaliação dos resultados da publicação, né? No primeiro momento, a gente olhou os gráficos da avaliação da IA. Naquele momento, ela só estava avaliando seus imóveis e aquele gráfico que a gente acompanhou. Nesse cenário, ela já está publicando. Então, essa é uma das partes mais interessantes aqui para a gente dar uma atenção. Vocês vão ter disponíveis agora no painel de vocês esse campo de detalhamento da configuração. Aqui são dados, né, são resultados definidos pelo portal, né? Você tem aqui portal Zap, chaves na mão e imóvel web, e também você consegue visualizar por venda, locação e total. Lembrando, dados reais. Esse material a gente criou em cima de dados reais dos nossos clientes, a gente já, né, estamos com alguns cases de sucesso, a gente desenvolveu essa apresentação em cima disso, então são dados reais. Aqui no primeiro exemplo que eu posso trazer é um resultado de um cliente sobre o portal Zap. E aqui a gente trouxe só venda. Aqui no gráfico, essa primeira parte, a gente está falando dos imóveis publicados pelo usuário, certo? E daqui para baixo, os imóveis publicados pela IA. Lembra que eu falei que a autonomia ela é gradativa? A gente pode ir dando autonomia para a IA com o tempo? Nesse caso aqui, o cliente quis ficar com 86% das publicações e liberou para a IA somente 13%. Né? Estava no momento inicial, provavelmente, então ele quis trazer a responsabilidade mais para a imobiliária. Com 86% das publicações, o usuário conseguiu trazer 66% dos leads. E 13% ficou com a IA e ela trouxe 33% dos leads. Ou seja, proporcionalmente, o resultado da IA foi muito mais positivo do que o do usuário. Somente com 13% de liberação, ela trouxe 33%, 3 vezes mais. Esse dado aqui é realmente impressionante. Vamos agora para o portal Chaves na Mão, já no quesito locação. Aqui a imobiliária já liberou mais para a IA Portais. Ela ficou com 43% da publicação dos imóveis e atraiu apenas 19% dos leads, com 43%. A IA Portais ficou com 56%, já deviam estar numa fase mais avançada, já liberaram mais para a IA Portais. Ela ficou com 56% das publicações e trouxe 80,1% dos leads. Então, assim, os números aqui dizem por si só. E aqui também do portal Imóvel Web, e aqui a gente trouxe mais no total. Essa imobiliária aqui dividiu um pouco mais, né? Está mais acirrado. Ela ficou com 57% das publicações, atraindo 37% dos leads. E aqui a IA ficou com menos que ela, ficou com 42% e atraiu 62,9%. Menos quantidade de anúncios, a IA trouxe mais
leads do que o usuário publicando manualmente. Então, assim, esses dados aqui, eles comprovam exatamente o que a gente falou lá atrás, né? A sensibilidade do corretor, tanto na seleção, na hora de publicação, esse feeling que a gente sempre trabalhou dessa forma, definitivamente não é o melhor caminho, né? A imobiliária gasta um dinheiro, investe um dinheiro muito alto em portais e está deixando dinheiro na mesa, né? Porque o processo de seleção e publicação humano não está sendo a melhor escolha, né? Não estava até agora, até o surgimento da IA Portais. Aqui nessa parte eu trouxe o mesmo gráfico sobre os mesmos números que eu falei, só que é um gráfico oscilatório que fica mais fácil da gente analisar. Aqui, essa linha azul são as publicações feitas pelo usuário e o amarelinho aqui embaixo é a publicação feita pela IA Portais, ou seja, 80-20. Nesse caso, a imobiliária ficou com 80%, deixou somente 20% com a IA Portais. E aqui o roxinho e o verde são os resultados, né? São os leads atraídos por cada um. O roxo é a IA Portais e o verde é o usuário. Você consegue analisar que vários dias a IA Portais trouxe mais leads do que o próprio usuário, mesmo estando com apenas 20% das publicações. Esse gráfico também é muito impressionante. Toda vez que a gente olha para ele, a gente se impressiona com esse resultado, porque ele vai além do nosso esperado, né? A gente acreditou muito nessa função e entendeu que seria muito assertiva, mas quando a gente olha um resultado superior de 20 para 80, é muito impressionante. E outro dado muito interessante para vocês acompanharem é aqui embaixo. Não sei se vai estar dando para ver esses números pequenininhos, mas eu vou descrevendo. Aqui são a porcentagem do que está aqui em cima. Total de publicação, total de leads, média de publicação diária e o mais legal é esse aqui, média de leads diária. Aqui o usuário ficou com 81% e a IA ficou com 19%. Então, nem é 80-20, é 81-19. A IA está mais em desvantagem ainda. O usuário ficou com 81% das publicações e trouxe uma média de 90 leads por dia. A IA ficou somente com 19% e trouxe 41,8, quase 42 leads por dia. Com 20% da publicação, ela trouxe quase metade dos leads que o usuário trouxe. Assim, são realmente... Isso, como eu disse, isso impressiona a gente toda vez que a gente vê, e isso está sendo aplicado com todos os clientes que estão implementando IA Portais, já estão se tornando case, a gente está estudando vários clientes para construir, né, essa relação de case de sucesso com essa nova funcionalidade, por conta disso, pelos números serem muito impressionantes. E aqui os resultados reais também, né, de uma leitura mais fácil, com base exatamente no que eu falei lá atrás. Então, no portal Zap, a gente teve uma melhoria de até 2,5 vezes mais leads, mais atração de leads para os nossos clientes. No Chaves na Mão, até 3 vezes mais. E no Móvel Web, até 3 vezes mais. E, para provar que não é papo, só trazendo exatamente de onde a gente tirou esses números, né? A gente fez essa relação desses gráficos e simplificou aqui visualmente para vocês. Então, são números reais de clientes reais que já estão utilizando a IA Portais aqui no Midas. Então, esse é o conceito, né, que a gente trouxe. Eu queria apresentar o conceito da IA, como ela funciona na prática, como ela está revolucionando o mercado. A gente entendeu, como o Álvaro introduziu, né, no começo, a gente entendeu que a IA, a inteligência artificial em si, já é uma realidade em muitos mercados, e a gente falou, cara, não tem por que não também ela chegar no mercado imobiliário. Já temos plataformas de atendimento de lead por IA, existem também outras plataformas, muitas empresas estão investindo nisso, né, no atendimento de lead, e a gente foi para outro caminho. A gente falou, pô, e o portal? Né? Vamos analisar como é que está o cenário de publicação em portal. Foi quando a gente identificou todas aquelas dores e resolvemos atacar exatamente nisso, e assim nasceu a nossa IA Portais, que está sendo um sucesso para os nossos clientes, e a gente espera de verdade que também seja um sucesso com todos vocês. Então, basicamente, é esse conceito que a gente queria trazer e apresentar para vocês. Eu vou agora deixar vocês tirarem dúvida. Caso tenham dúvida, vocês podem tanto mandar aqui no chat, que a gente vai respondendo, quanto também a gente vai abrir o microfone do pessoal. Se surgirem dúvidas, a gente vai bater nesse papo aqui. Tá legal, gente? E Álvaro também, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade.
Não, eu gostaria que você retornasse lá ao primeiro gráfico lá. Voltar um pouquinho. Vamos lá. Esse aí. Esse primeiro gráfico que o Léo mostrou, em cima desse gráfico que a imobiliária ela vai ter certeza de que a IA está avaliando corretamente. Porque a chave do sucesso da publicação é uma avaliação correta, né? De maneira que ela pega essa grade que nós estamos vendo aqui na parte de cima, são os leads que foram captados e os imóveis que atraíram esses leads. E essa análise que está aqui, o verde e o vermelho, né, desses imóveis que atraíram os leads, quantos deles tiveram nota maior do que 50 e quantos deles tiveram nota menor do que 50? Tá certo? Então, esse índice aqui, eu não consigo ler, Léo, você pode dizer qual é o percentual de imóveis que atraíram leads com nota maior do que 50? 84% acima de 50 e 16% abaixo. Isso. A gente considera que a IA nós podemos ativar a função de publicação a partir do momento que a gente tenha, no mínimo, 70% de acerto, certo? Mas a IA tem conseguido índices superiores, bem superiores a isso. Nós temos agora, recentemente, um episódio de uma grande imobiliária, tá certo? Com mais de 20 mil imóveis, e na primeira semana da IA, nós triplicamos os leads de uma filial, e quase triplicamos, nós chegamos a triplicar, e duplicamos a quantidade de leads de outra filial com a IA. Então, os resultados são realmente muito significativos. Boa noite. Por favor. Boa noite, amigo. Tudo Boa bem? noite. Meu nome é Marco Aurélio, sou gestor da empresa AM Imóveis. Como vai, Álvaro? Tudo bem? Tudo bem, Marco? Tudo jóia, tudo tranquilo. Me diga uma coisa, desses 16% de imóveis que estão com menor pontuação, né, de 50 para baixo, o que a IA pode apontar para que essas opções de 16% se tornem qualificadas? Vamos dizer assim, tem algum ponto que a IA ou que o próprio sistema pode apresentar para os corretores ou para o gestor que seja a melhoria para que possa ser implementado nessas opções para que elas deixem de ser mal qualificada e seja bem qualificada? Olha só, Marco. Na realidade, hoje, por exemplo, se a gente pegar o Zap, né? O Zap, lá através do Canal Pro, né? Ele dá uma avaliação da qualidade dos seus anúncios. Certo? Agora, a IA, aqui a IA Portais, ela não se propõe a sugerir a você o que você deveria fazer naquele imóvel para ele atrair mais leads. Ela não tem essa proposta. A proposta dela é, dentro do comportamento dos seus clientes, dos leads que estão chegando, ela identifica qual é o comportamento deles e quais são os imóveis que tendem a atrair mais leads para a sua imobiliária. De maneira que você possa, porque, por exemplo, o que o Léo comentou aí, é de que a IA só publica imóveis a partir de 60%, certo? De avaliação, de nota 60, desculpe, nota 60. Então, mas não quer dizer que um imóvel de nota 30 não possa atrair um lead, certo? Nem quer dizer que o imóvel de nota 90 vá obrigatoriamente atrair um lead, certo? Mas isso daqui é apenas um indicativo para a gente poder dizer o seguinte: eu vou ativar a publicação pela IA ou não? Eu vou ter que utilizar isso aqui, mas ela não entra no critério de sugerir mudanças.
Entendi. Não, tudo bem. A questão do lead, eu entendi. A proposta, a ideia é ótima. Obviamente que a gente teria que fazer um teste, né? Para ver como é que vai ser o desempenho, pelo menos aqui pela minha empresa. Mas a minha ideia, né, na qual eu perguntei, era para saber se tinha algum indicador para qualificação, não do lead, mas sim daquela opção para que ela ficasse mais qualificada, e aí, a partir daí, a própria IA poderia identificá-la a partir de 60% ou 60 pontos, que seja, a chance dela ser publicada. Mas eu entendi a sua explanação. Tá. Mas deixa eu te dar uma outra visão, Marco, que é o seguinte. O Léo falou ali no início da apresentação da autocompetição. Então, o que é autocompetição? É aquela imobiliária que tem 10 imóveis num determinado bairro com a mesma tipologia. 3 quartos, uma vaga de garagem, uma suíte, né? Ela tem 10 imóveis naquele local, naquele bairro. E ela publica os 10. Acontece que daqueles 10, 3 são imóveis muito bons, 7, 2 são razoáveis e 5 são ruins. Então, quando você manda esses 10 para o portal, na hora que o portal diz, vou publicar um imóvel da M, ele, de repente, pode publicar o seu imóvel ruim e não o seu melhor imóvel. A partir do momento, a lógica da IA é de dizer o seguinte, eu não quero competir comigo mesmo. Se eu tenho 10, eu vou mandar os meus 3 melhores. Porque o portal, na hora que estiver mostrando, ele vai mostrar esses 3 melhores. Eu vou atrair o lead. Depois que o lead chegar até mim, até a minha loja, aí eu vou mostrar o que eu tenho. É um conceito que o comércio varejista utiliza. Se você pegar as vitrines, né, a vitrine ela não tem todos os itens que você tem para oferecer. Né? A CIA tem, sei lá, 30 mil itens. E a vitrine é uma coisa finita. Então, o que ele vai colocar ali na vitrine? Ele vai colocar os melhores peças que ele tem. Porque o objetivo não é nem vender aquela peça ali. Ele não está preocupado em vender. Ele está preocupado em fazer com que você entre na loja. Depois que você entrar na loja, aí você vai ver que você tem várias coisas. Você entra olhando a vitrine, o produto e compra outro. Né? Então, o conceito da IA Portais é de que você, no final, né, por exemplo, nós pegamos clientes com muito mais anúncios do que ele necessitava. Tá certo? Então, ele tem 2 opções. A partir do momento que a IA ajude ele a identificar, tá certo? De que ele não precisa de 10 mil anúncios, ele pode ter 6 mil anúncios, por exemplo, certo? Ele tem 2 opções. Ou ele reduz o custo dele, ou ele mantém o custo, que talvez seja o mais recomendado, e diminui a quantidade de anúncios simples e publica mais destaques, mais super destaques, mais anúncios prêmios, entende? Ou seja, ele não reduziu o investimento, tá certo? Mas investir com anúncios de maior potencial de atração e com imóveis de maior potencial de atração. Não sei se... Não, entendi perfeitamente, entendi. Faz sentido. Entendeu? Se você tem uma ferramenta que vai te apresentar uma porcentagem de imóveis que vai te dar o resultado e a outra porcentagem que não vai, não tem sentido desses imóveis estarem vinculados aos portais. Faz todo sentido. Ou você diminui, que aí você cai o teu investimento em relação aos portais e investe em outras situações, ou faz exatamente como tu falou. Mantém o investimento, mas qualificando mais a questão dos anúncios, colocando ele destaque, super destaque, prêmio, Isso, exatamente. essas situações aí que são vendidas em paralelo pelos portais. E deixar de concorrer com você mesmo. Tá certo? Quer dizer, você mandou 10 imóveis, 5 ruins. E você não sabe se o portal vai publicar aqueles 5, né? Ele pode publicar. E, na realidade,
eu gostaria que ele publicasse os meus melhores, ele apresentasse os meus melhores, né? Na verdade, o portal ele acaba publicando tudo. Assim, se você tem um plano na qual a sua carteira é satisfatória esse plano, ele é obrigatório a publicar tudo, né? Agora, a questão da relevância, que aí entra outros critérios, é que a gente não sabe, porque aí, de repente, você pode ter um imóvel muito bom, né, que talvez a IA considerasse, e por ser feito através de manual, esse imóvel não está sendo bem aproveitado por conta dos algarismos, de alguma coisa, de alguma situação que o portal Zap Imóveis, colocar, por exemplo, não identificou, entendeu? E você tem, não sei se vocês perceberam, o Léo falou uma coisa muito interessante, que quando a gente começou a desenvolver esse produto, a gente começou a ter parceiros que estavam deixando a gente publicar os imóveis ali. E o que a gente percebeu? A gente percebeu, por exemplo, a IA Portais, numa imobiliária, ele estava pegando imóveis de baixo valor, imóveis próximos de uma comunidade, por exemplo, e estava publicando eles como super destaque, como destaque. Por quê? Porque ela tinha percebido que esse tipo de imóvel atraía muito lead. Certo? E aí, o que a gente fez? A gente permitiu que você determine lá o seguinte: olha, imóveis com essas características aqui, eu não quero que sejam destaques. Eu só quero que sejam publicados com anúncios simples. Né? E segundo, também, você pode, a sua equipe pode ter feito um acordo com o proprietário de dar um destaque no anúncio dele e a Portais está achando que não é. Aí a Portais acha que deveria ser um anúncio simples, mas você quer publicar como super destaque, porque você acredita, porque você negociou com o proprietário. Então, você também pode determinar que determinados imóveis, aí a Portais não os publique. Deixe isso por conta da sua equipe. Entendi. Ou seja, você pode conviver com a IA Portais e passando esses percentuais, né, começa com 20%, vai melhorando até que você, esse ponto aqui é o ponto ideal para mim, né, e ter um excelente retorno. Retorno muito, muito legal. Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta operacional. Quanto tempo leva para a IA fazer aí o estudo da carteira da imobiliária para começar a ir para a segunda etapa? Pelo que eu entendi, a primeira etapa, a IA vamos dizer, né, é contratada, é instalada, enfim. E ali ela fica trabalhando, acredito eu, um determinado tempo, né, para depois ela identificar como é que está a carteira, para depois ela ir para a ação de fato dos portais. Quanto tempo, qual é o delay disso? Um exemplo, eu fiz a contratação hoje, de hoje a quanto tempo? 5 dias, 10 dias, 15 dias, um mês? Quanto tempo? Veja bem o seguinte, os nossos clientes que já têm base de dados conosco, certo? A IA, ela avalia os imóveis imediatamente, certo? A avaliação dela, o potencial de atrair os leads dos imóveis, é imediata. Então, você ativou a função de avaliação, no dia seguinte ela já está dizendo as notas que cada imóvel tem na opinião dela, ok? Mas aí a gente recomenda que você fique 2 semanas acompanhando o comportamento dos leads que estão chegando, ainda publicados pela sua equipe, tá certo? Com as notas que a IA deu àqueles imóveis, para você perceber se ela está avaliando de forma correta, tá certo? Na medida em que você verifica 15 dias depois, você ativa a versão de publicação, o agente de publicação. Então, o prazo para dar as notas é imediato. Para você verificar se ela está avaliando corretamente, a gente sugere 2 semanas. Certo? Então, quem ativa somos nós, né? Sim, quem ativa,
quero que a IA comece a publicar, são vocês. Aham. Vocês que Tá. determinam. Eu achei que era algo como fosse a integração como hoje é com os portais, né? Não é, Não, né? não, Ok. você tem lá as quantidades. Por Uhum. exemplo, você tem lá, no portal Zap eu contratei 500 anúncios simples. Uhum. Aí você vai lá e diz assim, você pode publicar 100 desses 500. Você contratou 200 destaques. Aí você pode botar, vou te dar 20 desses destaques, entende? Você chega lá e entrega uma quantidade de anúncios para a IA. Quando você fizer isso, a partir daí, no dia seguinte, ela começa a publicar. Tá, deixa eu fazer uma pergunta parece, é uma pergunta meio de ignorante, né? Mas a questão é, você me falou o seguinte agora, porque hoje eu tenho um plano de 600 anúncios, tá? Todos os meus imóveis estão publicados. Aí eu contrato a IA e determino que a IA faça 150 anúncios. Os outros 350, ela permanece sendo publicada normalmente dentro da minha integração ou não? Sim, todos permanecem publicados. Se, os outros 450, ela vai deixar para conta da sua equipe. Entendi, Certo? entendi. Ela não deixa, por exemplo, tem um cliente agora que a gente pegou recentemente, que ele tem mais de 20 mil imóveis, sendo que 17 mil anúncios e estavam sendo publicados só 12 mil. O volume de imóveis era tão grande que a equipe não estava conseguindo publicar todos. A partir do momento que a IA entrou, não ficou um imóvel sequer, uma publicação, quer dizer, contratada, sem ser aproveitada. Nenhuma publicação ficou ociosa. Entendi. E me diga uma coisa, existe como a gente medir o lead vindo da IA? Você fala a qualidade dele lá na ponta, na conversão? Não. Outro dia um cliente perguntou isso para mim, a gente ainda não chegou nesse ponto. Aí que é o interessante, né? Você pegar o lead quente, né? Mais qualificado, vamos dizer assim, né? Agora, na realidade, quer dizer, quem entrega o lead é o portal e em função da característica do imóvel, né? Uhum. A gente não tem muita ação sobre isso, certo? A gente depois poderia pegar a IA para verificar, para ela passar a olhar para a conversão também, para que essa conversão possa, como é que eu vou dizer, trazer um feedback para a nota de avaliação, porque hoje ela avalia em função da procura, certo? Uhum. E ali na frente a gente pode vir a levar em consideração a conversão. Nessa versão a gente ainda não se propõe a fazer isso. Entendi. Ok? Alguém mais alguma dúvida que a gente possa esclarecer? Então, Léo, pode seguir. Vamos lá? Opa, Perfeito. Léo, Isso, Eduardo, pode fazer sua pergunta. tudo bom? Pode perguntar, Eduardo. Boa noite aí, Eduardo. boa noite, Álvaro. Eduardo, Boa noite. gerência lá da B de Paula Imobiliária, tudo bom? Tudo bem? Tranquilo. Só uma dúvida. Essa IA, através da Logaritmo, tem alguns passos que ela segue, né? Vocês têm como informar qual os passos mais essenciais para que o sistema identifique esses imóveis que deverão ser considerados como interessantes para se jogar na publicidade? Alguns passos, vamos dizer assim, qual seria? Ou só vai ser através do lead? Ele vai medir essas informações através da quantidade de leads que chegam pelos portais? Ela mede em cima do teu banco de dados, certo? Ela pega os imóveis que você tem disponíveis para comercialização, ela pega as características desses imóveis, ela pega os leads que estão sendo atraídos e, em base disso, ela entra com algoritmos de inteligência artificial e gera uma nota.
Não seria Nem eu. somente os leads que chegam, né, pelos portais. Por exemplo, eu tenho, Não, os eu tenho um leads determinado totais, imóvel, eu não tenho 10 apenas os imóveis portais. publicados. Eu tenho 10 imóveis publicados. Desses 10, eu tenho, exemplo, 4 portais. Está publicado nos 4 portais. E aí, dependendo da quantidade de leads que chega por cada portal, né, vamos dizer assim, vamos supor que ele tem no Zap, eu tenho 5 leads que chegaram, eu tenho no Viva Real 3 e assim vai. É somente esses leads ou vai integrar várias informações do imóvel mais os leads? O que seria importante para se considerar o imóvel? Ela considera os leads, não importa a origem. Tá certo? Então, por Certo. exemplo, se você tiver um lead de placa, Uhum. tá? Vai ser levado em consideração pela IA. Certo. Para efeito de avaliação. Tá, enumerando de 1 a 10 tópicos, o que é o principal para o IA considerar como fator interessante para esse imóvel e para a publicidade? É a capacidade que tem de atrair leads. O fator principal é esse. Ele procura identificar, dizer o seguinte, esse imóvel aqui, ele tem mais potencial de atrair um lead do que esse aqui. Então, ela publica priorizando os imóveis de maior nota. Então, por exemplo, se eu tenho 3 super destaques, ela vai publicar os super destaques, são os que estão de nota 90, depois de 89, depois de 88. Os de maior nota vão ser publicados nas maiores categorias. Por que eu estou fazendo a pergunta? Porque pelo colega anterior aí, ele fez ao contrário. A IA vai identificar aqueles leads, aqueles imóveis que têm capacidade, têm potencial de ser publicado nos portais. Isso vai ser automático. Porém, eu vou ter aqueles que ele não vai ser trabalhado. Vamos dizer, ele vai ser trabalhado pela imobiliária interna. Né? Tem que ser trabalhado. Aí a pergunta que ele fez, o que pode ser identificado para melhorar esses imóveis para que ele seja ranqueado e o IA considere ele um bom imóvel para ser publicado nos portais? Essa foi a pergunta dele. Né? A única coisa, isso daí a IA não faz em relação a dizer, olha, se você fizer isso nesse imóvel, ele vai melhorar de performance. A IA não faz isso. Agora, ela simplesmente fica analisando o comportamento dos leads. Diariamente ela faz isso. Se ela sentir uma tendência, tá certo? De que determinada tipologia de imóvel está atraindo mais leads, ela vai começar a aumentar as notas daqueles imóveis ali. Uhum. Através dessa pontuação, aí ela automaticamente vai fazer a publicação, né? E vai ser automático nos portais contratados que a imobiliária tem? Sim, ela vai publicar automaticamente nos portais contratados que a imobiliária tem. Legal, legal. É isso aí, é novidade, né? Como você falou, é um passo, a gente não tem como voltar. A tendência aí é cada vez a coisa melhorar e a gente tem que adequar, né? Acompanhar, né? Nem atrás, na frente. Ou a gente se liga em IA, ou a gente vai estar fora do mercado ano que vem. E é todo segmento, né? O negócio está muito veloz, muito rápido. Rápido demais. É isso aí. É impressionante. Eu cada vez que lido com a IA, cada vez eu fico mais surpreso. Se você apurar aí o que está acontecendo, você vai ver que o negócio está relâmpago, está avançando muito rápido. E aí tem que acompanhar, porque se as empresas que não acompanharem, meu camarada, fica para trás. Com certeza. Verdade. Mas valeu, Álvaro. A tendência aí acho que é evoluir, né? Vocês estão sempre aí nesse segmento aí, melhorando cada vez mais e fazendo com que as imobiliárias aí também analise aí esses pontos, né, positivos que vocês estão colocando, para que cada um, dentro do seu vamos dizer, a localização, né? As imobiliárias, tem imobiliária que está bem localizada, tem imobiliária que tem muitos imóveis, como você falou, que tem uma imobiliária que você atendeu com 20 mil imóveis. A gente não tem isso, mas quem sabe? Cada vez a gente fazer com que o nosso trabalho seja melhor para que a gente possa estar sempre aí na frente. E contamos com vocês, né? Tem um ponto importante, Eduardo.
Eu falei ali de 2 produtos, da Mia e da Maia. Aham. Certo? Você fecha a sua imobiliária no final de semana, que horas? Lá a gente só funciona até sábado. Só sábado, domingo não abre. Não abre. E o que acontece com os leads de domingo? Sim, segunda-feira. Segunda-feira? Aquele lead que chegou no domingo procurando um imóvel, o teu Chegou concorrente na foi lá, segunda. mostrou, Na segunda ele está frio. ele está frio. O concorrente vendeu no domingo mesmo. Sim, tem essa possibilidade. Então, o que acontece? Você hoje, nós temos a Mia e a Maia, certo? Elas deixam a tua imobiliária aberta 24/7. Os leads são Isso aí. atendidos, os leads são atendidos dia e noite, encaminhados diretamente para o atendimento dos corretores, através de filas de plantão que você estabelece. Uhum. Então, você não vai ter mais essa lead free, não vai existir mais para você. O nosso lá, ele já está direcionado para o e-mail, né, dos corretores, já está fazendo o direcionamento dos líderes, né? Vai chegando, ele já vai distribuindo, já vai fazendo a distribuição. Mas ele distribui os leads que vêm aonde? Dos formulários. Isso. Não do WhatsApp. Não. Então, você tendo a distribuição dos formulários, você colocando a Mia ou a Maia, né, você vai ter 100% dos leads sendo distribuídos. Uhum. Se o cliente chegar lá no portal, o cara não está botando no WhatsApp, a IA vai atender ele. Legal. Entendeu? Mas é isso aí. Agradecer aí por ter participado, né, e estar conhecendo aí as novidades. E vamos que vamos. O Léo tem uma surpresa aí para você, vou deixar o fechamento com ele aí. Tá legal. Tem. Agradeço. O melhor a gente botou para o final. Mas eu queria trazer um ponto, pegando um gancho dessa última pauta que vocês falaram sobre como consigo melhorar, né, esses imóveis para que eles gerem mais leads. E eu fiquei pensando, a gente está focado aqui hoje na apresentação da IA Portais, né, que é uma funcionalidade do Midas com inteligência artificial, mas também dentro da inteligência artificial a gente tem outras funcionalidades, assim como a Mia, que o Álvaro acabou de falar, mas a gente também já tem no sistema, e todos vocês já têm acesso, que é a descrição do imóvel feito com auxílio da inteligência artificial. Isso. Exatamente. Então, a gente disponibilizou essa função que ela tem essa automação pela inteligência artificial com viés tanto comercial, tanto com técnicas de SEO. E por que eu estou trazendo isso? Porque isso já é uma funcionalidade do Midas, que a gente já tem hoje, que vai estar ajudando aí a qualificar mais os seus imóveis. Então, talvez isso responda a pergunta de vocês, né? Como eu consigo fazer para melhorar os meus imóveis, para ele ter uma melhor avaliação? A gente tem essa funcionalidade já rolando. Você já tem aí no sistema de vocês, que é a descrição do imóvel inteligente, né? Com base em IA, com foco em SEO e uma descrição mais comercial. Então, a gente já tem isso rodando. E eu quis lembrar aqui vocês que a gente já tem essa funcionalidade que pode estar sendo a solução de uma melhoria aí do desempenho dos imóveis de vocês, que vai estar trabalhando coligado aí com a IA Portais. E é muito interessante também. Legal, Léo. Valeu. Maravilha. Então, gente, como o Álvaro falou, né, a gente desenvolveu esse evento aqui para vocês, nossos clientes da base. A gente quis trazer essa funcionalidade. Realmente, a gente está muito empolgado, muito entusiasmado para poder fazer novos cases de sucesso aqui com os clientes de Midas. Então, a gente estruturou essa apresentação, esse evento para vocês, mas a gente também pensou numa parte muito interessante, que são valores, né? Vamos falar agora da parte boa, que são... Isso é importante. Isso é muito importante. E a gente separou aqui para vocês uma promoção de lançamento da IA Portais, somente para os clientes da base, de 50% de desconto para quem se interessar em aderir a Portais, aplicar dentro do processo de vocês. A gente está disponibilizando um cupom de 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Por que a gente está dando nos 3 primeiros meses e não só no primeiro? Porque a gente entende que vocês precisam maturar essa ideia, né? Vocês precisam comprar essa ideia junto com a gente. Então, a gente confia tanto na funcionalidade que a gente falou, vamos liberar 3 meses ao invés de 1, porque a gente realmente quer que vocês utilizem, validem essa função e se tornem os novos cases de sucesso aqui do Midas. Então, a gente está disponibilizando 50% de desconto nos 3 primeiros meses para contratações até o dia 10. Então, Legal. A gente vai estar agora deixando aqui no link do chat, a Milena acabou de mandar aqui o link
para vocês resgatarem esse cupom, tá? Então, é só clicar aí no link, converter lá na nossa página, que vocês já vão ser atendidos amanhã pelo nosso time comercial para receber essa proposta, de acordo com o porte da imobiliária de vocês, e com 50% de desconto nos 3 primeiros meses, porque a gente realmente quer fechar essa parceria com vocês, tornar vocês cases. Então, não percam essa oportunidade, peguem esse link, mandem para a sua equipe, não deixem de aproveitar, converte lá que a gente vai achar a melhor solução para vocês com esses 50% de desconto aí. Beleza, pessoal? Valeu, Léo. Obrigado. Uma boa noite. Bom descanso aí para vocês. Olha, gente, muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de todos. Bom descanso a todos aí. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.